tarde a todas e todos. Meu nome é Lucas Moura, eu sou da Faculdade de Direito e faço parte do NAJUP, Núcleo de Assessoria Jurídica Popular, que compõe o NELutas, Núcleo de Estudo em Lutas Sociais. O NAJUP é sob orientação do professor Rodolfo Noronha, quem eu agradeço imensamente por me colocar nesse espaço e por me abrir essas portas. A nossa pesquisa, ela começou a olhar para o Instituto do Quinto Constitucional em 2018, quando a gente aprofundou o nosso debate sobre judicialização da política. A gente estuda a questão da advocacia política e a judicialização da política desde 2016, só que naquela época a gente estudava o papel de advogadas e advogados nas manifestações sociais. Fim da pesquisa em 2018, começamos a dar um outro enfoque, que foi justamente o do Quinto Constitucional, mais especificamente do processo de entrada dele. Tomando como ponto de partida a indicação pelo Quinto Constitucional, que está devidamente disposto no artigo 94 da Constituição Federal, procuramos entender como que as instituições judiciais também são espaços de política e de disputa de forças. O quinto, ele possibilita a indicação de membros da sociedade civil, que são representadas alternadamente entre OAB e Ministério Público, para fazerem parte do corpo de desembargadores nos tribunais. Então, dessa forma, 1/5 das vagas destinadas aos desembargadores são reservadas de indicações da própria sociedade civil. O quinto possui o argumento tradicionalmente consolidado no campo jurídico de democratizar e oxigenar o tribunal, justamente por ser uma indicação da sociedade civil. É o argumento que lhe fundamenta, que lhe justifica a sua existência. E é ele que a gente quer estudar e refutar. O cargo de desembargador não é um cargo qualquer, a gente sabe disso. Ele é quem reforma, quem mantém ou nega a sentença de primeira instância. Ele é quem exerce o controle de constitucionalidade das constituições estaduais. Ele é quem define a política administrativa da própria gestão do tribunal. Ou seja, ele faz a política acontecer dentro do espaço do tribunal, dentro do campo jurídico. Ele, por exemplo, ele remaneja juízes de primeira instância de vara para outra. Então, é um cargo super importante dentro da esfera do judiciário. Então, para a gente analisar esse processo de indicação, a gente escolheu dar um enfoque pela entrada da OAB, porque como a gente está estudando a questão da advocacia política, a gente acredita que o recorte da OAB nos fornece mais informações sobre o nosso objeto. Então, a gente se fez algumas perguntas. Quem que são esses indicados? Há uma real oxigenação? Há uma rotatividade de pessoas? Há uma pluralidade de ideias? Há uma disputa de narrativas? E para responder nossas próprias perguntas e anseios, a gente recorreu ao filósofo grego Nico Polantzas, com a sua análise de Estado relacional, que é o entendimento da disputa do Estado pelas classes e frações de classes que compõem a estrutura material desse Estado. Mas a gente não ficou só nas ideias do grego, a gente também foi para Pierre Bourdieu, com seu estudo dos campos e dos capitais políticos, simbólicos e materiais. Porque a gente entende pela complementariedade entre estudos de ambos autores. Enquanto Nico Polantzas nos fornece o olhar sobre a disputa desse Estado, sobre a disputa pelas frações de classe que compõem esse Estado, Bourdieu nos fornece o olhar de quem são esses indicados. Eles já estão inseridos em algum campo? Eles carregam capital material, simbólico e político com eles? Então, já agora no que tange a análise metodológica, optamos por trazer um estudo de regras escritas, como os atos normativos da eleição para o Quinto Constitucional, e de regras não escritas, que aí dividimos em dois métodos quantitativos e qualitativos. No que diz respeito aos métodos quantitativos, a gente analisou a edição de 2018 do Anuário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e fizemos procuras na internet sobre informações sobre a vida das pessoas. Embora não nos forneça muitas informações concretas sobre o processo de indicação deles, a gente conseguiu fazer um banco de dados completo e robusto, que foi fundamental também para a nossa análise.
porque a gente conseguiu ver, por exemplo, a idade, o gênero, a raça, qual foi a data de ingresso do indicado, e além disso, qual via que ele entrou, se foi pelo Ministério Público ou pela OAB. Agora, no tocante aos métodos qualitativos, foi onde a gente conseguiu mais informação do próprio processo de entrada e de indicação. A gente fez uma entrevista semi-estruturada com um candidato derrotado, que optamos por não colocar o nome dele para preservá-lo, e foi onde a gente de fato conseguiu mais informação sobre esse processo. O indicado foi, o candidato derrotado foi completamente solícito às nossas indagações, não deixou de responder nenhuma das nossas perguntas. E, bom, nos métodos qualitativos, além dessa entrevista semi-estruturada, a gente também fez uma análise prosopográfica, que no caso é uma análise das trajetórias de pessoas específicas e instituições pelas quais passaram, ou seja, quais relações que elas possuem com aquele espaço, justamente procurando a trajetória pregressa esses integrantes do quinto constitucional, que a gente não conseguiu nos métodos quantitativos. E aí chegamos às nossas conclusões. Primeiro, o discurso que sustenta a entrada no quinto, de democratizar e oxigenar o tribunal através da indicação da sociedade civil, não se sustenta. Já que o candidato, para conseguir chegar, primeiro que para ele conseguir chegar na lista sextupla, e da lista sextupla passar para a tríplice, e da tríplice ainda ser o escolhido pelo governador, requer que ele esteja com uma robustez de quem já está inserido no campo judiciário. E ainda mais, quem carrega consigo capitais simbólicos, políticos e materiais bem robustos. Então, nesse sentido, que a gente observou que os candidatos indicados pela OAB já tiveram uma atuação pregressa para esses grandes escritórios. Para grandes escritórios que consequentemente, trabalhavam também com grandes grupos econômicos, bancos, grandes conglomerados, que essa atuação pregressa de vida desses advogados lhe dá os capitais necessários para essa indicação. Ainda por cima, esse processo demonstra que a disputa pela estrutura material do Estado define os limites entre o público e o privado, porque permite que os grandes grupos econômicos, através de advogados que já atuaram por eles, ditem os seus interesses privados dentro de uma esfera pública. Então, dessa forma, o Instituto do Quinto Constitucional, ao invés de dar maior rotatividade no tribunal, ele limita a democracia. E mais ainda, ele limita a relação de forças presente dentro do Estado, porque acaba reproduzindo o mesmo discurso hegemônico e mantém os mesmos valores de outrora. Não há uma rotatividade, uma pluralidade de ideias. Então, a gente decidiu por aproximar Nico Poulantzas a Pierre Bourdieu, porque a gente entende que o sociólogo francês traz contribuições riquíssimas acerca do debate dos campos, do capital político, material e simbólico. Mas a gente achou uma necessária complementação com o conceito de Estado relacional e a definição de limite entre público e privado de Nico Poulantzas. Essa relação de forças entre as classes e frações de classes que operam no Estado permite que grandes grupos econômicos intervenham com seus interesses na esfera pública. É essa problemática que procuramos entender. Então, essa é a ligação também que a gente pretende fazer com os autores, uma vez que percebemos que grandes grupos econômicos atuam direto ou indiretamente na operacionalização do Estado através de um dispositivo constitucional que, em tese, serviria para uma lógica inversa, né? Ele era para uma lógica de democratizar e oxigenar os tribunais. Mas ele acaba permitindo a indicação de um advogado que possui robustos capitais políticos, materiais e simbólicos e que circule por espaços muito específicos, que mantenha uma relação com as elites jurídicas, econômicas e políticas. Ele está completamente inserido no campo judiciário, né? Então, a nossa pesquisa, ela abriu a possibilidade para um leque de investigações. Por exemplo, saber quais capitais são articulados no interior desse campo jurídico para o indicado conseguir ocupar essa posição de poder. E, além disso, como que se dá essa disputa da estrutura material do Estado? Quais as frações de classe que podem ser localizadas nessa dinâmica? E é o nosso foco que a gente vai começar a ter na nossa pesquisa agora. A gente vai procurar aprofundar
para entender quais são esses capitais articulados e quais são essas frações de classes que estão na disputa desse Estado. É isso. Muito obrigado e boa tarde para todos.